voltar, ele vai mudar a câmera. É verdade. Cara, hoje é feriado, tá todo mundo na casa de parente reunido com o Luana. Por isso que Tereza, minha Tereza, Luana. Luana foi a última vez. Quem tiver que vir, vem. Se tiver que vir, não vem. Se preocupar mais com nós mesmos e menos com os outros, no sentido de estar onde devemos estar. Então vamos orar, vamos começar a aula de hoje. A gente tem bastante conteúdo e de falar de bastante gente hoje nas nossas narrativas. Rafael. Senhor Deus, na paz, eu peço que tu estar aqui, Senhor, com o nosso pecado, Senhor Cristo. Abençoa cada um que está aqui, abençoa a aula de hoje, que o Senhor possa dar sua vida de valor, possa, Senhor, ficar mais e mais no nosso conhecimento, Senhor, a palavra de Deus, Senhor. Abençoa também cada explicação que cada um vai dar, Senhor, para as pessoas que estão no caminho, Senhor, traz segurança, Senhor. Aqueles que não puderam vir por alguma causa, Senhor, não abençoa todas as coisas, Senhor. Mesmo assim, abençoa, Senhor. Dê uma aula abençoada em teu nome, para que possamos aprender mais e mais a tua palavra, principalmente, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 15 ao 17. É a leitura, é o texto que a gente vai analisar na aula de hoje. A gente vai tratar então da nossa primeira aula de sequências de estudo de reis de Israel, estudo de casos, estudo desses reis, os seus governos, como foram, avaliar os aspectos políticos, econômicos, religiosos do governo desses reis, né? Então a gente vai começar o seguinte, como a gente vai fazer uma breve apresentação então, uma recapitulação da última aula, vamos fazer uma apresentação então do primeiro rei Abias, né? Logo após a gente vai fazer aquela roda. Cada um vai falar de sua experiência, de sua análise sobre o rei de Israel, e cada um ficou com como foi acordado na semana passada. Então vamos lá, recapitulando que na aula passada a gente estudou então os reinados de Jeroboão e de Roboão. Os primeiros Roboão, o terceiro rei de Judá, vamos dizer assim, né? O primeiro do Israel dividido, né? O filho direto de Salomão. E Jeroboão, o primeiro rei do Israel dividido. Lembrando que quando a gente fala reino de Israel e reino de Judá, aquela linhagem de Davi, a linhagem que Deus fez uma aliança, a linhagem que Deus prometeu que não sairia da casa de Davi, nós estamos falando só do reino de Judá. O reino de Israel, os monarcas do reino do norte não são da família de Davi, muito pelo contrário, eles vão ser perpetuamente inimigos políticos um do outro, né? Até o reinado de Josafá e Acabe. Então, o que a gente vai ter então são novas dinastias. E aí eu esqueci de falar um dado na semana passada, mas eu já adianto aqui, é que diferente do reino de Judá, onde só houve uma única dinastia, o que é dinastia? Dinastia é família governante, é linhagem governante, né? Então, por exemplo, tem o meu pai, depois dele sou eu, depois de mim o meu filho, depois de meu filho o filho dele. Se permanecer na família, é a dinastia reinante. Se vier uma pessoa de fora e usurpar o trono, dá-se início a outra dinastia. O Egito Antigo, por exemplo, teve dezenas e dezenas de dinastias. Trazendo isso para Israel, Judá sempre teve uma, dinastia de Davi, a casa de Davi. E isso perpetuou até o Cristo, por isso que ele é chamado de filho de quem? De Davi. Por isso que ele é o legítimo herdeiro do trono de Israel. Herodes nada tinha a ver com o trono de Judá. Quem era para estar lá era a família de Jesus, né? E diferentemente, Israel, por outro lado, vai ter 9 dinastias. Então 9 vezes famílias ou indivíduos que não tinham nada a ver com o trono vão usurpar o trono, vão tomar o lugar do trono. Então você já nota aí uma diferença nessa perspectiva de governos do Israel e de Judá. Enquanto Judá vai permanecer uma única dinastia, todos linhados a Davi, Israel vão ter 9 diferentes dinastias. E a gente começou a estudar essas dinastias na aula passada e vou mostrar aqui para vocês, para a gente analisar bem aqui essas dinastias, a cronologia dos reis. Então, ó, de início,
a gente tinha aqui Saul, Davi e Salomão, no Reino Unido de Israel, quando Israel e Judá eram uma coisa só. Depois a gente tem a divisão dos dois, segue Israel e segue Judá. Então a gente viu Roboão, hoje a gente vai ver Abias e Asa, esses dois reis de Judá, né? Enquanto que Israel, a gente vai ver, vimos Jeroboão, vamos ver Nadab, Baasa, Elaz e Rionri, e a gente hoje para em Acabe. Vocês podem ver aqui embaixo dessa linha, são os profetas que profetizaram durante o reinado desses reis. Então, por exemplo, Asa tem o ministério de Azarias, a gente tem aqui Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, enquanto que lá em Israel, no Reino do Norte, a gente tem Aías, que não é um rei, mas é um profeta, Elias, Eliseu, Jonas, que são aqueles famosos profetas que a gente vai ver no decorrer da nossa história de Israel. Então, veja que a linhagem de Israel e Judá agora elas são distintas, são diferentes dessa cronologia. A gente vai começar a aula de hoje então pelo Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Então a gente vai analisar bem de pertinho aqui, ó, Abias e Asa, que foram os dois primeiros reis depois de Jeroboão. Então, qual é o ano aproximadamente que a gente está? É o ano 928, 929 antes de Cristo, que a gente está nesta narrativa. Pois bem, vamos lá. Roboão a gente viu na semana passada. Ele reinou por 17 anos, foi filho de Salomão. Ele causou uma separação entre as 12 tribos, a gente já estudou isso. Ele foi impiedoso, ele afastou Israel dos caminhos do Senhor, mas a gente viu que no final de sua vida ele se arrependeu. Deus proibiu ele de fazer guerra contra as 10 tribos, ou seja, ele nunca guerreou contra Israel durante sua vida. Deus o castigou por causa de sua idolatria, e em 1 Reis 14 a gente tem a morte de Roboão. Mas no relato de 2 Crônicas a gente tem um relato dizendo que ele se arrependeu junto com Jerusalém, e por isso Deus não permitiu que o faraó, o rei do Egito, destruísse Jerusalém. Eles só saquearam Jerusalém, é uma coisa diferente. Então agora a gente vai começar a estudar então Abias, ano 913 até 911 a.C. Então vamos lá rapidinho para a narrativa bíblica para a gente ver um pouco quem foi Abias e o que ele fez. Capítulo 15, versículo 1. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Então veja só, enquanto Jeroboão era rei lá de Israel, no 18º ano que Jeroboão era rei, ou seja, Jeroboão era rei já há 18 anos, Abias começou a reinar em Judá, e ele reinou por 3 anos. É um reinado muito curto, o reinado de Abias. Veja, comparado a Jeroboão, que já estava no 18º ano de reinado, Abias só vai reinar 3. E o dado interessante no versículo 2 é que, veja, o autor de Reis dá o nome da mãe dele. Qual era o nome da mãe dele? Maaca. E ela era o quê? Era neta de Absalão. Esse Absalão é o filho de Davi, o cabeludo, que morreu pendurado na árvore. Tá? É ele. Veja, então Absalão teve uma filha chamada Tamar, que teve Maaca, que teve Abias. Ele cometeu os mesmos pecados que seu pai, Roboão, e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus. Mas por causa de Davi, o Senhor Deus permitiu que seus descendentes continuassem a reinar. Então foi o que eu falei no início da aula. Por que a dinastia de Davi continuou até o fim do Reino do Sul? Por causa do pacto, a aliança que Deus fez com Davi, de que o trono não sairia da casa de Davi. Isso vai muito além do que um pacto com Deus por Davi, fazia parte do plano salvífico de Deus, que já previa, já anteviu, já decretou que seu filho viria desta linhagem de reis, da descendência de Davi. Aí conta o porquê, né? Versículo 6, durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então o que o pai dele não fez, ele fez. Ele guerreou contra Jeroboão, rei do norte. E aí o relato de reis é muito curto sobre Abias. E o versículo 7 diz que os demais acontecimentos do reinado de Abias estão no livro da história dos reis de Judá. É que houve guerras, e quando Abias morreu, ele foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Asa foi seu sucessor. Então veja, a narrativa de Reis ela é muito curta. Por quê? O autor de Reis,
ele dá mais ênfase ao reino do norte, ao reino de Israel. Quer dizer, a gente vai falar muito sobre Acabe, a gente vai falar sobre Acasias, muito mais do que os reis do sul. Por outro lado, a narrativa de Crônicas, ela só enfatiza, ela só narra os reis do sul, os da linhagem de Davi. Então, para a gente ter uma informação a mais sobre Abias, a gente tem que ir lá para a 2ª Crônicas, capítulo 13, e entender um pouco como foi esta guerra, estas guerras, esses conflitos de Abias e Jeroboão. Então, em 2ª Crônicas 13, a narrativa diz as mesmas informações, que ele era filho de Maaca, que ele foi à batalha contra Jeroboão, versículo 3, com 400.000 de seus melhores soldados, e Jeroboão reuniu 800.000 dos seus melhores soldados. Então, eles realmente se reuniram para guerrear uns contra os outros. E Abias ficou de pé no alto do monte Zeremaim e gritou para Jeroboão, rei de Israel. E aí, o discurso de Abias contra Jeroboão vai ser um discurso muito engraçado, por um lado. Sabe por quê? Porque Abias vai falar como se ele fosse um servo temente ao Senhor, obediente a Deus. Só que Abias cometeu os mesmos pecados de seu pai, Roboão. Ele vai defender que Jerusalém foi a cidade escolhida, que a linhagem de Davi foi a linhagem escolhida, que o trono de Israel era, na verdade, em Jerusalém. E aí, olha o que ele vai dizer no versículo 8: vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. Ele está acusando Jeroboão da idolatria que Jeroboão instituiu no reino do norte, né? Ele realmente fez isso. Mas, por outro lado, segundo o relato de Reis, ele não foi inteiramente fiel ao Senhor. Ele até critica o sacerdócio que Jeroboão instituiu lá no reino do norte. No versículo 9 ele diz assim, qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado, pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Ele está criticando a falta de um compromisso na lei do sacerdócio criado por Jeroboão. E qualquer um podia ser sacerdote lá no reino de Jeroboão, né? Parece nossas igrejas contemporâneas. Todo mundo pode ser pastor, apóstolo, bispo e etc. Né? Quanto a nós, versículo 10, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Segundo a narrativa de 1 Crônicas, é mentira. Ele está fazendo um discurso aqui que não é totalmente legítimo, né? Olha o versículo 12. Podem ver, portanto, que Deus está conosco, Ele é nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Qual é o intuito de Abias? Abias está tentando fazer com que o povo do reino do norte se revolte contra Jeroboão, que ele possa reestruturar o reino de novo. Ele quer unir tudo de novo. Ele quer fazer isso, é desmoralizar Jeroboão, seu reinado, seu sacerdócio, sua religião, e ser rei de todo Israel. Ele quer trazer todo Israel para as mãos dele de novo. E o versículo 13 vai dizer que enquanto Abias estava falando, Jeroboão então mandou o seu exército dar a volta por trás do exército de Abias para cercá-lo. O versículo 14 diz que quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Então a gente tem uma intervenção divina neste conflito. Houve mortes? Houveram mortos entre judeus e entre israelitas. Mas veja que a intervenção de Deus é muito mais pelo clamor dos soldados de Abias do que pelo fato do compromisso de Abias em servir a Deus. Porque a própria narrativa de Reis e Crônicas fala da sua infidelidade diante do Senhor. Então Abias, veja, saiu vitorioso da batalha. O versículo 17 fala que 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. E o versículo 19 fala que Abias conquistou as cidades de Betel,
Gesana e Efron e os povoados em redor. Cidades que eram do reino do norte. Vamos lembrar aqui onde é que está Betel? A guerra então se deu nesta região aqui. Vamos lá. Olha só. Estamos aqui na região de Judá, Belém, Benjamim, que faz parte de Judá também do reino, Jerusalém está aqui. Cidade de Betel, essa região aqui na região da tribo de Efraim, foi aqui que se deu os confrontos. Essa região fronteiriça entre o reino do norte e o reino do sul vivia em confrontos, vivia em conflitos, porque ora era do reino do norte, ora era do reino do sul. E além do mais, que nem todo mundo que morava no reino do norte era obediente a Jeroboão. Muitas pessoas continuavam indo para Jerusalém para sacrificar ao Senhor, para celebrar as festas de Páscoa, Pentecostes, de Tabernáculos. Então, não era todo Israel que apoiava Jeroboão, adorando ao bezerro de Betel ou adorando ao bezerro de Dan, lá em cima. Havia milhares de israelitas que ainda seguiam, apesar de morarem no reino do norte, ainda seguiam ainda a lei de Moisés. E outra coisa, houveram êxodos em massa. Pessoas que moravam aqui, mas que se mudaram para cá quando Jeroboão começou a ser rei e começou a instituir a idolatria em Israel. Então, essas pessoas estão num fluxo constante. Então, a área de fronteira entre esses reinos são realmente áreas de conflito. E foi motivo de guerra entre esses homens. Tanto que Abias, então, tomou essas áreas de Jeroboão e trouxe para o reino do sul, né? E fala também que ele casou-se com 14 mulheres, no versículo 21, e teve 22 filhos e 16 filhas. Agora, por que esse dado é importante? Porque é importante para o rei ter filho, para preservar justamente a dinastia. Lembra que semana passada a gente viu o caso que o filho de Jeroboão ficou doente? O que ele mandou fazer? Falar com o profeta, porque meu filho está doente, meu filho não pode ficar doente, porque ele é meu herdeiro. Então, Abias, os descendentes, os reis, eles têm que ter filhos. Muitos casarem com muitas mulheres. No caso de Abias, a gente tem essa informação aqui, que foram 14 mulheres e 22 filhos. Então, ainda foi pouco, né, comparado a Salomão, né? Salomão não se compara. Não é incomparável, né? Não, mas isso aqui respeita a Constituição. Não era prostituição, era um casamento. Se ele era casado, não era prostituição. Não era casado, se eles casaram. E a gente tem uma informação no versículo 22 que os demais acontecimentos do reinado de Abias está nos comentários do profeta Ido. Quem é Ido? Não sabemos, mas sabemos que ele foi um profeta que escreveu também relatos sobre os reis. Fora os livros da Bíblia, a narrativa judaica ela é cheia de fontes extra-bíblicas que falam também da história de Israel. Alguns deles chegaram até nós, outros não chegaram. O que a gente tem mais próximo, além da Bíblia, que fala também da história do Antigo Testamento, é o livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, da Antiguidade Judaica. Mas, por exemplo, esses comentários de Ido, não chegou até nós. A gente só tem ciência que existia um profeta que escreveu também relatos. A gente tem o livro dos reis de Israel, que não é esse reis. A gente tem o livro de Crônicas, que também é citado. Estamos aqui com ele, o livro de Crônicas. Alguns chegaram, outros não. Então, recapitulando aqui o reinado de Abias. Reinou 3 anos, filho de Jeroboão, imitou a impiedade de Roboão. Abias reinou e pelejou contra Jeroboão. Ele morreu, está em 2 Crônicas 14, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com Deus, como seu pai Davi. Essa frase ela vai sempre se repetir na história dos reis de Judá, tanto para o bem quanto para o mal. Foram perfeitos como Davi, ou foram imperfeitos, falharam em andar nos caminhos do Senhor como andou Davi. Não é porque Davi foi um rei perfeito que não houve falhas. Ele falhou, sim, falhou muito. Mas veja, os pecados de Davi, o relato de ter o pecado de Davi, foi um pecado pessoal, particular. Não afetou Israel, o pecado dele, não afetou o reinado. Né?
Diferente desses reis que levaram o povo à idolatria. E outra, o pecado de Davi foi um pecado grave? Foi. Mas dentre os pecados, o mais grave que o rei poderia cometer era a idolatria. Porque ele levava o povo inteiramente a se afastar de Deus. A idolatria, ela traz consigo todos os outros pecados. Ela é o ápice. Ela fere o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele é o mais grave. Você fala um comentário, né? Eu estava imaginando também, por exemplo, Fala mais alto. quando Davi ele reinou sobre Israel, então ele não reinou sobre Judá, não. Reinou. Ele primeiro foi rei de Judá, porque quando Davi assume, as tribos não eram unidas ainda, né? O reinado de Saul foi muito conturbado. Por exemplo, a primeira tribo a aclamar Saul foi a tribo de Benjamim, que era a tribo dele, Isso. né? E depois as ex-tribos foram aclamando Saul. Só que mesmo quando Saul não mais seguia as ordens de Deus, as tribos começaram a se rebelar contra Saul e passaram a apoiar quem? Davi. A primeira dessas tribos que desaliou de Saul para aliar Davi foi Judá. Tanto que ele foi ungido o primeiro rei de Judá. Ele foi rei de Judá por 7 anos. E depois de 7 anos, quando ele foi rei de Judá, o resto de Israel aclamou ele como rei. Aí ele foi ungido em Siló, que é uma cidade lá do Reino do Norte. Então, por isso que se fala que ele foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido por Samuel, quando ainda era moço. Foi ungido quando tomou posse de Judá, rei de Judá. E foi ungido quando ele também foi rei de Israel. E reinou aí. Ele unificou as tribos, unificou o reino, por isso que é chamado de Reino Unido. O período do Reino Unido, né? Mas primeiro Judá. E a tribo que ele teve mais dificuldade de trazer para si foi justamente a tribo de Efraim, porque era a tribo partidária de Saul, por causa da rixa das famílias, né? A gente lembra até de um benjamita que amaldiçoou Davi quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, Simei, e depois quando Davi voltou, ele foi se prostrar diante de Davi pedindo perdão. Só que Davi, antes de morrer, mandou matar ele. Ele mandou. Aí Salomão foi e mandou matar Simei, porque Simei era um cara de pau, né? Então, essa é a narrativa bíblica. É engraçado como é que esses homens se comportam, né? Mas com certeza, se ele mandou fazer isso, é porque Simei trazia certa ameaça para o reinado de Salomão. Lembra que quando Salomão, antes de reinar, ele teve que se afirmar no trono. Ele tinha muitos inimigos. E um dos principais inimigos, que a nossa irmã Betânia nunca vai perdoar Davi por isso, era justamente o antigo general de Davi. Ele não fez isso. Agora, esse que eu vou falar, vê o que foi que ele fez. Tá vendo? O antigo general de Davi, Joabe, que foi morto pelo filho de Davi, Salomão. Lutava pelo rei. Eu queria o rei lá em cima. Pois é. Então, morre Abias, e quem sucede no trono? Asa. E aí, para falar de Asa, para falar de Asa, então a gente vai começar já então o nosso... Bom, então vamos lá. Agora começa a narrativa, então cada um de vocês com suas experiências e seus reis. Então, o filho de Abias, Asa, Deveria ser ele primeiro. Bom, chegou agora para não. Fique mais. É a partir do versículo 9, capítulo 15, primeira vez. E também em 2 Crônicas, capítulo 15, que fala mais dele. Eu dividi meu relato, vou falar de forma contínua e vou responder aquelas perguntas que você disse que tinha que ter, de acordo com o que eu vou falando. Eu não vou me preocupar em parar para falar, sabe, para responder cada um. Mas, basicamente, quando houve a ruptura no reinado, e Roboão fez aquele montão de coisa que a gente aprendeu na aula passada, estou fazendo essas referências, né? Porque a pessoa que tem que estar vendo o vídeo, ela vai ter que olhar outro vídeo para saber, então, é igual. Enfim. Aí ele fez aquele monte de coisa, né? Prejudicou todo o reino. E houve a ruptura e essa divisão. O reino do sul ficou com 2 tribos, o reino do norte ficou com 10. E
o Reino do Sul ficou com Judá. E essa vai ser uma parte muito importante. Asa, ele foi filho de Abias, como já falamos, e quando ele começou a reinar, Jeroboão, que reinava em Israel, já estava reinando há 20 anos. O começo do reinado de Asa foi nesse contexto. Judá estava totalmente permeada por falsos ídolos, ok? Estava muito permeado também com falsos deuses. Havia postes ídolos de Aserá e de outros deuses, como por exemplo Baal. Enfim, havia naquela época, em todo o território de Judá, e não só, mas também em todo Israel já havia. Em todo Israel, das 10 tribos também tinha. Se Judá estava prejudicado, Israel estava muito mais. Então, esse homem Asa, filho de Abias, o nome da mãe dele era Maaca. E o reinado dele se deu por 41 anos e terminou porque ele morreu. Falaremos da morte dele daqui a pouquinho. O significado do nome dele é aquele que cura, e o significado do nome dele vai ser muito importante para o que ele fez em vida. No capítulo 15, fala da reforma de Asa e da batalha contra provavelmente um general. E eu estou pegando mais de 2 Crônicas, capítulo 15. Capítulo 14, que vai em diante. Nos primeiros versículos do 15, fala sobre a reforma de Asa. Quando ele iniciou seu reinado, ele basicamente quis destruir todas as obras dos seus antecessores. Roboão e Abias, eles afundaram de uma forma horrível o reino de Judá. Eles afundaram de uma forma terrivelmente, de uma forma horrível, levando não só eles mesmos, e as famílias, mas todo o Judá para a idolatria, para largar não só os costumes tradicionais, da religião, como que a prática delas. Provavelmente também desinstalou a pregação da lei, a fala da lei. Isso nós vamos falar no 15. Mas quando ele começou a reinar, houve essa mudança, houve essa reforma. O reinado de Abias, o pai dele, era todo deturpado religiosamente, mas também o exército dele era composto por 400 mil homens. Quando Asa começou a reinar, ele, nesse decorrer dos 41 anos de reinado dele, os primeiros 10 anos foram cheios de paz, onde ele não guerreou contra absolutamente ninguém. É o que diz o relato bíblico. E não guerreando contra ninguém nesses primeiros 10 anos, ele pôde edificar os muros das cidades, pôde construir torres, pôde fortificar-se, e o seu exército de 400 mil aumentou para 580 mil. No decorrer depois desses 10 anos, passaram-se mais um tempo e veio inimigos. Um homem chamado Será, o nome dele é Zerá, né? É Zerá? Isso. Um homem chamado Zerá, provavelmente amando ou vindo ao nome de Faraó, do Egito, porque, como aprendemos na aula passada, Sisaque, o antigo Faraó, ele tinha empreendido muito e ganhado muito espaço naquelas terras. Então, provavelmente, Zerá veio amando dele para tentar recuperar as terras que foram um pouco perdidas, pelo menos. Mas eles vieram com um exército de cerca de 1 milhão de pessoas e muito bem equipados. A Bíblia menciona que eles vieram com 300 carros de guerra. Eles estavam muito bem equipados para aquela época. E contra quem iriam lutar, estavam muito bem preparados numericamente também. Iriam basicamente, se Deus não tivesse agido, destroçar o Judá inteiro. Saquear, destruir, matar todo mundo. Enfim, Deus
Desculpa, mas vamos lá, pra gente finalizar aqui essa sequência de reis, vamos lá. Só desgraça. Tá. Esqueçam os spoilers, que isso não façam vocês faltarem as próximas aulas. A gente vai bem mais a fundo, né? Nessas narrativas. Mas, pois bem, Acabe então, filho de Onri, reinou em Samaria. Temos então o casamento com Jezabel. Mas pontos importantes que eu quero frisar aqui em Acabe, a gente finalizar o conteúdo da aula de hoje. Veja, nenhum rei antes de Acabe tinha construído templos para os deuses cananeus. Eles levantaram postes, levaram Israel à idolatria. Jeroboão fundou uma nova religião, mas Acabe construiu um templo para Baal e Aserá. Isso é diferente, porque quando se constrói um templo, você institucionaliza a religião no reino. Oficializa, você torna legal, você torna obrigatório. Deus se coloca só Quando Jeroboão fez os 2 bezerros, ele basicamente dá uma opção, né? Opção pecaminosa do povo adorar a Deus, né? Em 2 lugares diferentes, né? Mas quando ele faz isso, basicamente ele fica com uma nova religião até. Sim. Acabe com a religião. O que acontece é que, veja, ele até acaba substituindo a religião de Jeroboão pelo culto balístico, né? Pelo culto a Baal e a Aserá, que eram os deuses dos fenícios, os deuses de Jezabel. Então ele adota essa religião, adota esse sistema e então institui isso em Israel. Não é uma liberdade religiosa. Por que não é uma liberdade religiosa? Porque ele passa a perseguir os profetas do Deus de Israel. Ele não só institui, né, Baal como rei, como Deus, e Aserá como rainha dos céus, como obriga as pessoas a adorarem. E é isso mais que revolta no reinado de Acabe. Né? Ele começa a caçar e matar os profetas que se opõem ao reinado dele, que se opõem a essa idolatria. E aí surge então Elias, que já era profeta no reinado de Onri. Elias não surge em Acabe, Elias já existia lá em Onri e tal. Mas o fato interessante é que ele somente é enviado por Deus quando Acabe começa a reinar em Israel. Os profetas sempre houveram, Elias estava ali. E do nada, na próxima aula a gente vai falar, né, sobre esse personagem. Exatamente. Veja que esses profetas de reis não é só Elias. Ninguém sabe de onde veio Anani, né? Aí a gente tem um pouco mais de informação. Mas os profetas em reis, eles surgem assim do nada, né? E também vão embora do nada, né? Nem Elias, né? É igual Eles devem ter a escola de profetas que havia, exatamente, que havia a escola de profetas em Israel, que era um braço muito forte. Em Judá tinha? Influenciador. Havia também em Judá. O que exercia mais influência era o sacerdócio. Porque o sacerdócio em Judá não era corrompido. Você entende? Então, tipo assim, Anani veio então do reinado de Jeroboão, a parte israelita, para ajudar essa migração toda, para fazer o decanto lá de Shumarim. Pode ser que ele tenha vindo de Israel, mas pode ser oriundo também de Judá. Agora o que acontece é que havia profeta em Judá? Havia também. Mas assim como eu falo que não havia sacerdócio em Israel, porque Jeroboão corrompeu o sacerdócio. Mas em Judá tinha os descendentes de Arão lá, os sacerdotes de Deus. De Deus. Não, e ainda assim, Acabe usurpou não. Acabe corrompeu. Não, acabou com o sacerdócio criado por Jeroboão, porque não se adorava mais os bezerros de Jeroboão. Poucas pessoas adoravam. E adorar quem agora? Baal e Aserá. Com que sacerdotes? Que Jezabel trouxe da Fenícia. Entendeu? Então é um sistema religioso sobrepujando outro sistema religioso, né? Então por isso que em Israel, em Judá, a gente vai ter muito mais como questão de influência os sacerdotes, que ainda assim vão se corromper. E aí a gente vai ver Deus levantando profetas como Jeremias, que era um sacerdote, mas que vai ter o seu ministério como profeta, né? Pois bem, feitos de Acabe, reinou 22 anos, foi filho de Onri. Mais imagens para mostrar para vocês. Esse eu fiz questão de colocar a foto, porque está bem mais próximo, né, da gente, né? Como... Isso não é da novela, da novela. Foi da novela mesmo, coloquei para ficar bem mais próximo mesmo, né?
a mulher idólatra de Acabe, né, que nós conhecemos, ele instituciona então o culto a Baal. Para a gente conhecer um pouco mais sobre Baal, ele é o Deus supremo dos cananeus, correspondente a Bel, Deus dos babilônicos, né? Tanto Baal e Bel traduzem por proprietário, marido, senhor, então é o significado de Baal, que vai se tornar um nome muito comum em Israel. As pessoas vão começar a batizar os seus filhos por prefixo Baal. Nome de cidades vão agora também ser chamadas de Baal, né? Então vai se tornar algo muito comum. Baal era no tempo de Josué o Deus Sol. A gente vê lá na narrativa lá do livro de Josué. O culto a Baal era caracterizado pela licenciosidade de seus ritos, eram muitas orgias, né? Bacanal, apesar de Bacanal ser ligado ao deus Baco, deus da Grécia, né? Mas também havia muito homossexualismo, pedofilia, incesto, enfim, era um culto totalmente horrendo. Segundo alguns, Baal é o chefe sobre 76 legiões de demônios sob seu comando. Essa questão de demônios é uma visão muito mais cristã, né? Naquela época não se falava muito de demônios e tal. Isso aqui é uma influência bem mais cristã, falando que Baal era o pai de demônios. É como hoje, por exemplo, a gente falar que os deuses afro, né, são demônios. É claro que alguém que pratica essa religião não vai chamar os seus deuses de demônios, mas é uma visão muito cristianizada que tudo que não é Deus é demônio. Inclusive se torna controverso pra caramba quando a gente pega o que chama de demônio, mas não chamam Thor, Zeus e outros demônios. Exatamente, é o que é controverso. Aserá, que é a consorte de Baal, né? A deusa da fertilidade. Baal é o deus da fertilidade, Aserá é a deusa da fertilidade. A Aserá era bem mais, entrava bem mais nos lares das pessoas do que Baal. Por quê? Porque a Aserá era a deusa das mulheres. As mulheres que não tinham filhos, as mulheres que queriam um bom relacionamento, arrumar um bom marido. Gente, não muda em nada a religião do século XXI. Continua, né? As mulheres levavam amuletos de Aserá, cultuavam Aserá, levavam Aserá para dentro de casa, e isso se tornava muito comum, né? Fazia bolo para Aserá. Então muitos costumes que até hoje perduram na nossa civilização nasceram da adoração desses dois deuses, né? Os malefícios do baalismo para Israel, que a gente vai ver a partir de hoje. A rainha dos céus e a Será são a mesma deusa. Mesma deusa. Astarte. Astarte? Sério? Vai aparecer Astarte em alguns pontos da Bíblia. Alguns malefícios. A assimilação do baalismo pelos israelitas resultou de uma série de fatores, entre eles casamento misto. Israelitas agora vão passar a se casar com mais frequência com cananeias, com mulheres de outros reinos. Não que isso fosse errado, desde que essas mulheres se convertessem, né, ao Deus de Israel. Se houvesse uma conversão, mas no caso aqui, elas estão corrompidas e os homens que estão casando com elas também estão corrompidos, né? O maior desses exemplos de casamento, participação em festas pagãs que fomentavam pecados sexuais e a flexibilização das religiões cananeias, em oposição às exigências da fé judaica. Vai chegar um ponto em que o próprio Deus de Israel, Jeová, Yahvé, vai ser assimilado a Baal. Não tem problema Jeová, não tem problema Yahvé. Yahvé é Baal, Baal é Yahvé. E a Será é a sua consorte, é a sua esposa. Então vai haver uma assimilação, um sincretismo, né, dessas religiões e desses deuses, inclusive com o Deus de Israel. Eles vão fazer isso. E a partir da próxima aula, a gente vai ver então como o enfrentamento dos profetas de Deus contra essa religião, contra esses reis, vai se dar então, e qual vai ser as consequências disso para Israel, para a história de Israel, né? Então na aula que vem a gente vai estudar então, continuar estudando o reinado de Acabe e vamos dar início então ao estudo do ministério do profeta Elias, o profeta mais famoso depois de Moisés. A gente tem 3 grandes profetas no Antigo Testamento, na história de Israel do Antigo Testamento. O primeiro deles, o maior de todos, Moisés. Depois Samuel, porque Samuel é um dos primeiros reis de Israel. Então ele é muito importante, porque a narrativa da história de Samuel é muito longa, começa desde antes dele nascer, na verdade,
né? E Elias, que apesar de a gente ter uma narrativa curta sobre Elias, a importância do ministério dele na história de Israel vai marcar por toda a história. Só uma coisa da importância, né, é que no Monte da Transfiguração, tem muita interpretação, mas uma das, aqui eu concordo mais, no Monte da Transfiguração, Jesus estava lá, transfigurou, e Moisés, como representante da lei, e representante dos profetas, estava lá, que era Elias. E outros profetas já vieram antes dele, mas foi o Elias. E a gente tem por que esses dois, né? A gente já estudou Moisés, agora a gente vai ver essa importância de Elias na história de Israel. Não só histórica, mas também profética, messiânica. Né? Um fato interessante. É um dos homens que Jesus vai ser assimilado, né? Mais tarde, no Novo Testamento. Dúvidas? Questionamentos? Eu não estava na época de Moisés, não. Se quiser recapitular aí. Não vou voltar. Vai estudar a lei, vai estudar a Torá. Cara, tá bom, Ele tudo não é judeu, desculpa, ele não pode fazer isso. Vamos orar. não assiste novela, Ah, o cara do Ed. Ora, por favor, pra gente. Então, pra semana que vem não tem nada pra jogar lá, né? Para apresentar não. A leitura da próxima aula é 1 Reis 17 até o 21. Ele queria tanto falar. Não, mas vocês vão falar muito na aula que vem. Ele queria dar. Eu queria dar toda animada sem dever de casa, não. Deixa o capítulo pra ele. Toda vez que eu só Vamos orar depois a gente. Vamos orar antes na vez, né? Senhor Deus, Deus de amor, Deus de poder, Deus de misericórdia, Pai amado. Em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai amado, maravilhoso, a qual, Pai amado, nós estamos aqui unidos e reunidos em Tua presença, aprendendo mais de Ti da Tua palavra, através do Teu servo, meu Deus, que colocou esse desejo, esse propósito no Teu coração, para com demais. E, meu Deus, dá, meu Deus, esta aula através do Teu Espírito Santo para conosco, para com cada um de nós aqui, Pai amado, podemos, meu Deus, estamos aprendendo de Ti. Que nós possamos, meu Deus, aprender, guardar a Tua palavra nos nossos corações e nós possamos praticar, Pai amado. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, por, meu Deus, abrir nossas mentes para que nós possamos entender. Continua abençoando cada aluno, Pai amado, porque, meu Deus, nós somos eternos alunos, Pai amado, diante de Tu. Nós aprendemos cada dia mais, aprendemos, meu Deus, e queremos cada dia mais aprender de Ti, Pai. Que o Senhor continue abençoando e guardando, continue, meu Deus, totalmente Deus sobre a vida do irmão Rogério, para que ele possa, meu Deus, poder conduzir, meu Deus, essa aula, meu Deus, até, meu Deus, o último dia, que é a qual, meu Deus, Tu já está marcado no Teu calendário, Pai amado, o último dia desta aula, Pai amado. Também eu te peço, meu Deus, que o Senhor continue abençoando a família de cada um que é cristão, esposas, filhos, pais. Pai amado, que o Senhor, meu Deus, continue a construir sobre a vida da nossa família, nossos parentes. Que o Senhor também continue abençoando aqui esse ministério aqui, meu Deus, a qual eles congregam aqui nessa igreja batista. Pai amado, também o pastor que serviu, meu Deus, esse espaço, meu Deus, para esta aula, para, meu Deus, esse estudo, meu Deus, se, meu Deus, proclamar aqui, meu Deus, durante esse dia. Também eu venho te pedir, Pai amado, assim como o Teu Santo Espírito nos conduziu até aqui, Pai amado, na Tua Santa e Perfeita Paz, que o Senhor nos leve de volta para a nossa casa, Pai amado, nos livrando de todo mal. Sabemos, Pai amado, que os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós cremos, meu Deus, porque Tu permanece mesmo, Tu tem todo o poder em Tuas mãos, e Tu continua, meu Deus, cuidando, meu Deus, do livramento aos Teus, Pai amado. E se o Senhor não vier buscar a Tua igreja, Pai amado, que nós possamos no próximo estudo, na próxima terça-feira que vem, estar aqui a aprender mais da Tua palavra. Queremos te agradecer tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like
like a shepherd, you will lead us to the other side.